Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Zilma, Rayane, sejam bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês. Tia Teca está aqui com a gente hoje também. A irmã Núbia, né? Todos, de alguma forma, já congregamos juntos, né? No passado, né? De alguma forma, nós já nos encontramos para louvar a Deus, né? Então, isso é muito bom. Muito bom rever vocês, muito bom estar aqui com vocês. E a gente tá junto para ouvir hoje mais uma porção da palavra de Deus, tá? Eu vou ler com os irmãos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Amém. Irmãos, essa mensagem de hoje ela tem como título A Soberania de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, né, ou pensamos e meditamos na palavra de Deus e entramos em oração, fazendo pedidos a Deus, né, ao intercessor, fazendo pedido de uma forma como nós cremos, como nós temos fé. E às vezes nós alcançamos a graça que pedimos e outras vezes não. E aí, quando nós alcançamos a graça que pedimos, ouvemos falar que pessoas oram e alcançam a graça que pede, nós criamos uma confiança muito grande em Deus. Mas na maioria das vezes que não alcançamos essa graça, ou que não vemos pessoas que pedem que oram alcançar, nós vacilamos às vezes em dúvida, né? Só que nós precisamos aprender uma coisa de uma vez por todas. Deus ele é soberano. Ele faz o que ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quer. É claro que ele escuta a sua igreja. É óbvio que a oração de um crente pode muito em seus efeitos. Nós não temos dúvida disso. Mas Deus está muito além da gente. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus ele é soberano. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. O que resta para nós, como disse o hino, é adorá-lo. É manter essa ligação espiritual que nós temos com ele de louvor e adoração e tendo essa consciência de que ele é soberano. E essa palavra que nós vamos ler hoje vai nos mostrar exatamente isso, a soberania de Deus. E aí, quando eu aprendo sobre a soberania de Deus, eu aprendo sobre a minha pequenez, sobre o quanto eu preciso ainda me humilhar diante do Senhor, o quanto eu preciso ainda ser humilde diante de Deus, reconhecer como ele é grande. E aprendendo sobre a soberania de Deus, eu aprendo também a respeitar e a amar o outro, que não tem nada a ver comigo no que diz respeito a eu ser soberano sobre ele, e que eu não tenho nada a ver com ele no que diz respeito a ele ser soberano sobre mim. Nós, eu e você, você e eu, somos seres humanos que somos humildes, devemos ser humildes, porque somos submissos a Deus que é soberano sobre nós. Então nós aprendemos muito quando lemos e aprendemos sobre a soberania de Deus, é como respeitar também o outro, os limites do outro, é a fé do outro, não importa que seja grande ou pequena, né? O espaço que o outro tem na sociedade, no meio religioso, no meio espiritual, no meio social. Então, a gente precisa aprender a fazer isso, a transitar em todos os meios, respeitando as pessoas do jeito que elas são. Porque o Criador que é soberano respeita as pessoas do jeito que elas são e as aceita do jeito que elas são. Amém? Isso posto, isso dito, vamos para o texto bíblico então. Atos 12, capítulo 1, diz assim: Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro,
durante a festa dos pães sem fermento. Todos, tendo prendido, lançou na prisão, entregando para ser guardado por 4 escoltas de soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à porta da prisão. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a sua capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia apenas uma visão. Passaram a primeira sentinela e chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, esse portão de ferro se abriu automaticamente para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e libertou-me das mãos de Herodes e de tudo que ele pretendia fazer contra mim. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada de Marcos, onde muita gente estava reunida orando. Até aqui, irmãos, amém? Irmãos, o texto bíblico nos conta que, em uma certa ocasião, Herodes, o rei Herodes, prendeu alguns que pertenciam à igreja para maltratá-los. E mandou imediato aqueles que prendeu matar a Tiago, passar Tiago a fio da espada. E vendo que isso tinha agradado aos judeus, ele mandou também prender a Pedro, colocou ele num cárcere e ia julgá-lo depois da Páscoa. E a palavra de Deus diz, irmãos, que um dia antes do julgamento de Pedro ser feito ali por Herodes, Deus envia um anjo à prisão e aquele anjo entra naquela prisão sem que os guardas os vissem. Tinham 16 homens ali só para guardar Pedro, 16 soldados. Ele entra naquela prisão, Pedro está dormindo, aí ele toca no lado de Pedro, automaticamente as algemas de ferro que estão presas aos braços de Pedro caem por terra. A Bíblia diz que o anjo manda Pedro se vestir, se calçar e acompanhá-lo. E Pedro meio que atordoado, sem saber o que estava acontecendo, mas vai obedecer ao anjo. E os dois saem pela porta da prisão, num corredor, sem que os guardas percebam que eles estão saindo. E a Bíblia diz que tem um portão de ferro que dá acesso para a cidade, e esse portão de ferro se abre automaticamente para os dois passarem. E o anjo ainda acompanha Pedro até certo tempo, e depois o deixa, e Pedro cai em si e diz, de fato, eu agora entendi que Deus enviou seu anjo para me livrar das mãos de Herodes e de tudo aquilo que ele pretendia fazer comigo. E Pedro vai para a casa de Maria, mãe de Marcos, que a Bíblia diz que tinha um povo que estava ali orando incessantemente por ele, porque ele estava preso, e sabiam que se ele caísse na mão de Herodes e do povo judeu, assim como Jesus, ele ia morrer, sem sombra de dúvidas. Agora, o que me chama a atenção aqui no texto, e é isso que eu queria refletir um pouco com os irmãos, é que a Bíblia diz que quando Herodes prendeu alguns, imediatamente ele mandou matar Tiago. Ele não quis nem conversa, já mandou matar Tiago a fio de espada. E a Pedro, ele prendeu para matar dias depois que passasse as festas dos pães asmos. E aí, antes que Herodes pudesse julgar Pedro e matá-lo, Deus faz um rebuliço, envia um anjo para salvar Pedro daquela cadeia, e sem contar que a igreja ainda estava incessantemente orando para que Pedro não fosse julgado e morto.
por Herodes. Só que Tiago tinha sido morto à espada. Não parece que Deus foi em favor de Pedro e não de favor de Tiago? A impressão que nós temos, lendo assim o texto, não é que Pedro foi favorecido recebendo a visita de um anjo para salvá-lo da cadeia, tendo feito todo um ribuliço ali naquele lugar, enquanto Tiago simplesmente foi morto à espada. Por que Pedro merecia viver e Tiago não? Por que para Pedro foi enviado um anjo para livrá-lo da mão de Herodes e dos judeus? Por que Pedro teve o merecimento de escapar da morte, enquanto Tiago simplesmente foi morto? Deus se preocupou mais com Pedro do que com Tiago? Deus amava mais a Pedro do que a Tiago? Deus não olhou para Tiago, não se preocupou com ele, não lembrou que Tiago tinha família, tinha mulher, tinha filhos, tinha mãe, tinha pai? Deus deixou que ele fosse morto e que toda a sua família sofresse, e Pedro mereceu ficar vivo e voltar para o seio da sua família? É isso mesmo? Ou nós, como seres humanos frágeis que somos, interpretamos a vida apenas da forma como nós conseguimos concebê-la, vê-la e entendê-la, e invertemos, às vezes, os valores, se baseando apenas no que recebemos dos nossos pais e avós na nossa criação, e não atentando para as maravilhas e as revelações da palavra de Deus. Sim, porque quem foi que disse que é melhor ficar vivo do que morrer? Quem foi que disse que o favorecido aqui não foi Tiago e não a Pedro? Porque se você for ler o restante das Escrituras e o que os pais da igreja falaram sobre a vida de Pedro, você vai ver que Pedro morreu muito velho e passou muitos sofrimentos durante a vida. Pedro teve um ministério muito grande, com muitos milagres, com muitos feitos, conseguiu angariar muitas almas para o reino dos céus, mas ele sofreu muito durante a sua vida. Tiago morreu novo, mas foi direto para os braços do Pai. Então, muitas vezes eu percebo, irmãos, que nós invertemos a ordem das coisas. Vocês lembram que Paulo disse que é imensamente melhor partir e estar com o Senhor do que ficar aqui? Paulo disse isso, olha, é imensamente melhor partir e estar com o Senhor. No entanto, a igreja, por precisar dos meus préstimos, dos meus serviços, porque Deus quer me usar, eu ficarei aqui um tempo mais. Mas é imensamente melhor partir e estar com o Senhor. Então, essa história de Atos 12, quando nós comparamos ela dessa forma, com a morte de Tiago e com a libertação de Pedro da cadeia, nós conseguimos colocar um contraponto aqui que pode nos levar a discutir muitos outros textos da Bíblia Sagrada, aonde parece que Deus está sendo injusto com alguns e justo com outros. Aonde parece que Deus está favorecendo alguns e desfavorecendo outros, mas é porque nós temos uma interpretação torta das coisas. Deus, ele é um Deus soberano. E se ele decidir também que ele quer favorecer a uns e a outros não, quem somos nós para ir contra Deus nas decisões que ele tomar, porque ele é Deus? Paulo disse isso também. Paulo falou assim, certa vez para os romanos, que existem vasos de honra e vasos de desonra. Não é verdade? É que hoje os nossos utensílios domésticos são feitos de diversos materiais. Nós temos utensílios domésticos feitos de plástico, feito de acrílico, feito de alumínio, de aço, feito de barro. Mas naquela época a maioria dos utensílios ou eram feitos de prata, ouro ou barro.
E tinham utensílios que eram feitos para serem colocados em cima da mesa de jantar, como as jarras que continham os melhores vinhos, os sucos. Esses vasos eram vasos de honra. Como tinham também aqueles vasos que foram feitos para serem mantidos embaixo da cama, aonde eles naquela época, né, iam depositar os seus dejetos. Eram os vasos de desonra. E os vasos de honra, que são aqueles que nós fazemos questão de mostrar, principalmente às visitas quando chegam em casa, nós deixamos em lugares visíveis. Ficam na estante, ficam na prateleira, ficam em cima da mesa, são vasos de honra. Mas esses que foram feitos para depositar os dejetos, eles ficam escondidos embaixo da cama, lá no quintal, no fundo da cozinha, porque são vasos de desonra, não é para as pessoas verem. Porque o ver um vaso como esse não é agradável aos olhos e nem ao pensamento, porque nós sabemos para que ele foi feito. Da mesma forma, Paulo explica aos romanos que como existe vasos para honra e vasos para desonra, existem também pessoas que foram feitas para a salvação e pessoas que foram feitas para a condenação. Paulo deixa bem claro isso. E ele diz que foi por isso mesmo que Deus escolheu a Faraó. Paulo deixa claro isso lá em Romanos, isso está lá em Romanos, irmãos. Depois você leia capítulo 9, a partir do verso 10. Paulo diz, olha, foi por isso que Deus levantou Faraó, para que na sua incredulidade, para que na sua maldade, na sua desumanidade para com o povo judeu, Deus mostrasse o seu poder, a sua força e a sua glória. Foi por isso que ele levantou Faraó, para quando ele estivesse lá em cima, no topo, Deus o derrotasse, humilhasse e desse a Israel a vitória. Faraó era um vaso de desonra. Foi por isso que ele levantou, para que ele fosse glorificado. Aí Paulo diz assim uma coisa que precisa ser muito estudado ainda, irmãos, pela igreja cristã, precisa ser muito repensado pela igreja cristã, essa frase que Paulo diz. Paulo diz assim, se referindo à salvação, tá? Se referindo à salvação. Paulo diz, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas depende de Deus ter misericórdia. Olha que palavra, que frase profunda. Tem pessoas que estão correndo desesperadas, tentando ganhar a salvação. Tem pessoas que querem, com um desejo desenfreado, a salvação de Deus. Mas Paulo está dizendo claramente que não depende de quem quer e nem de quem corre. Porque quando eu fui achado por Deus, eu não queria nem saber de Deus. Eu não estava nem preocupado em buscar a salvação. Então, quer dizer, eu não estava nem aí para nada. Mas Deus quis me salvar. Deus quis me buscar, quis me trazer. Então não dependeu da minha vontade e nem do meu esforço. Dependeu dele querer ter misericórdia. Então, irmãos, quando nós ouvimos algo desse tipo, quando nós temos o privilégio e a oportunidade de ouvir algo desse tipo, é porque ele teve misericórdia conosco. Se nós ainda estamos aqui como Pedro esteve durante muitos anos e não fomos no início mortos por Deus, mas ainda estamos vivos, é porque todo dia Ele está nos dando uma oportunidade de reescrever a nossa história. Quem foi que disse que a nossa história acabou no dia de ontem? Não, pelo contrário. Eu estou aqui hoje. Eu recebi ao acordar e a me perceber vivo, eu recebi uma folha em branco e um lápis para reescrever os capítulos da história da minha vida. Eu tive mais uma oportunidade de Deus hoje. E é esse hoje que importa. É esse dia que importa, porque o dia de ontem já passou. E o amanhã não existe. O futuro somos nós que construímos, ele não existe.
Então o que importa é o dia de hoje, é o agora. É o que nós sentimos, é o que nós pensamos, é o que nós fazemos hoje, agora. Porque agora nós estamos vivendo no eterno de Deus, no centro da sua vontade. Era isso que Paulo queria dizer aos romanos, que Paulo queria que os romanos entendessem. É isso que o Espírito Santo quer que nós entendamos, que não depende de quem quer nem de quem corre, depende de Deus ter misericórdia porque Ele é soberano. Então, se alguém passou mal, teve um problema de coração e foi parar na UTI, mas escapou, saiu de lá e está bem, enquanto outros não tiveram oportunidade nem de chegar na UTI, tiveram problema e morreram, foi a vontade de Deus. E nós não temos que parar de orar por isso e parar de pedir a Deus por isso. Nós temos que fazer como a igreja estava fazendo lá em Atos 12, incessante oração. Mas temos também que nos convencer de uma coisa, que independente de nós orarmos ou não, a vontade de Deus vai ser feita, queiramos nós ou não. Porque Ele é soberano. Você acha que ali em Jericó só tinha Zaqueu, cobrador de imposto? E que era ladrão? Tinha muitos outros cobradores de impostos que eram ladrões e que precisavam da salvação. Mas Jesus foi para a casa de quem? De Zaqueu. Você acha que não existiam outras samaritanas que precisavam da companhia de Jesus à beira daquele poço? Ou de qualquer outro poço que pudesse existir naquela região? Mas Jesus foi ter uma conversa com aquela samaritana. Você acha que não existiam muitas outras mulheres com fluxo de sangue, que tinham problemas de hemorragia, problemas crônicos, que precisavam de uma cura lá em Cafarnaum? Mas aquela mulher do fluxo de sangue foi a que foi curada e salva. Será que não existiam outras filhas de Cananéias que também estavam endemoniadas? Porque todas vestiam com culto pagão, deviam ter um monte de cananéias e filhas de cananéias endemoniadas, mas Jesus curou a filha daquela cananeia que demonstrou uma fé que ele disse que nem Israel encontrou. Então, as coisas de Deus não acontecem aleatoriamente. Tudo está programado. Tudo está muito bem desenhado. Tudo está muito bem delineado pelo Senhor, pelo seu dedo, pela sua mão, pela sua destra. Nós é que não sabemos absolutamente de nada. Fazemos planos, né? E alguns deles são vitoriosos e outros são frustrados. Nós não sabemos de nada, mas Deus, ele tem cuidado de nós a cada dia. Quando nós entendemos que Ele é Deus e que Ele é soberano e que tudo que acontece, tudo, exatamente tudo que acontece, tem o controle da sua mão e Ele permite, porque se Ele não permitir, nada acontece, nós sossegamos, irmãos. Nós temos paz. Porque nós sabemos que nada foge do controle da mão dele. Então, se aconteceu alguma coisa ruim, ou se está acontecendo alguma coisa ruim, Ele está permitindo e Ele está no controle. Ele está no controle. Ele não vai deixar que nada aconteça comigo e com você que já não tenha sido anteriormente programado, relatado e carimbado por Ele. Você acha que Jesus veio à força, obrigado, sem querer vir fazer o sacrifício da cruz? Não, Ele quis vir. Ele se colocou à disposição para vir. Os Salmos diz isso em vários Salmos, que Ele se doou, mas não foi ideia dele, foi ideia do Pai. A obra salvadora não é ideia do Filho, é ideia do Pai. Foi idealizada pelo Filho, mas é ideia do Pai. Você sabe o que é que o livro de Isaías diz, lá no capítulo 53, verso 10? Outra coisa profunda que nós temos que ouvir, entender e deixar descer ao nosso coração. Isaías 53, falando sobre o sofrimento de Cristo, no verso 10 diz assim: agradou a Deus moê-lo. Foi do agrado de Deus moer a Jesus por nossa causa. Então,
A morte de Jesus foi um plano de Deus. Ninguém pegou Deus de surpresa e ninguém pegou Jesus de surpresa. Foi um plano de Deus. A tua vida e a minha vida não é uma surpresa para Deus, é um plano de Deus. E o plano de Deus na tua vida e na minha vem antes, como diz Davi no Salmo, vem antes dos nossos ossos serem tecidos no ventre das nossas mães. Antes dos nossos ossos serem tecidos no ventre das nossas mães, Deus já sabia de mim e de você. Mais um motivo para eu refletir sobre o fato de interromper que uma vida dessa nasça. Porque se Deus já tem plano nela antes dos ossos serem tecidos no ventre. Deus é soberano. Se uma mulher engravidou, seja lá por que motivo for, se uma mulher engravidou, é porque Deus permitiu e é porque Ele quer que essa vida nasça. Se a vida não foi concebida até o final e morreu no ventre, é porque Deus quis que ela morresse no ventre. Porque é Ele que dá a vida e é Ele que mata a vida. E Ele pode fazer isso a qualquer hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. É por isso que Ele não evita os acidentes, é por isso que Ele não evita os latrocínios, é por isso que Ele não evita os assassinatos e nem evita as guerras, porque são os homens que fazem as guerras. Mas Ele permite que seja feita para que o homem entenda que Ele é soberano e que Ele é Deus. E mesmo sendo soberano e sendo Deus, Ele não nos obriga e não nos força a fazer nada, Ele nos ensina. É por isso que quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu já disse isso 1 milhão de vezes e vou dizer outro 1 milhão de vezes. A Bíblia nunca foi e nunca será um livro de proibições, ela é um livro de ensinamentos. E o principal ensinamento de Deus na Bíblia é que Ele é soberano. E que ninguém está acima dele. E que tudo está no controle da sua destra. Então nós vemos que a igreja estava orando por Pedro. Pedro foi livre, chegou naquela casa, foi acolhido pelos irmãos, teve que fugir dali de Israel, porque senão Herodes ia matá-lo mesmo. E aí depois disso Herodes manda buscar Pedro na cadeia e chega lá, o Pedro não está. E Herodes manda castigar os soldados que estavam ali como se eles tivessem culpa, né? Foi um anjo que tirou o homem de lá. Os soldados nem viram. Quando o anjo retirou Pedro dali, os soldados não tinham culpa de nada. Mas Herodes tinha uma reunião já marcada com o povo de Tiro e de Sidom, aonde ele ia se vestir das suas vestes reais e fazer um discurso para aquela gente. E ele foi para o seu compromisso de rei. Só que enquanto ele estava discursando, a multidão começou a glorificá-lo como se ele fosse um Deus. A multidão começou a dizer assim: tu não falas com voz de homem, tu falas com voz de Deus. Tu não falas com voz de homem, tu falas com voz de Deus. E continuaram gritando isso por muito tempo. E aquilo fez com que o coração de Herodes se inflasse de orgulho. Ele ficou orgulhoso por chamarem ele de Deus, dizer que ele tinha a voz de Deus. Aí a Bíblia diz que um anjo do Senhor, ou talvez o mesmo anjo que tirou Pedro da cadeia, o feriu de morte naquele momento. No momento da soberba, no momento da altivez, no momento do orgulho, Deus o matou na frente de todo mundo que o estava glorificando. E a Bíblia diz que ele caiu e morreu comido de vermes. Então, irmãos, só Deus é soberano. Só Deus merece receber toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Nós não fomos criados para nos autoglorificar e nem para glorificar outro homem. Nós fomos criados para adorar e glorificar a Deus. E a melhor forma de fazer isso é reconhecendo a sua soberania sobre a nossa vida. É olhando a vida do outro e desejando sim ter o que ele tem, ter o melhor,
e trabalhando para isso, estudando, galgando, buscar melhorar cada dia a sua vida, mas aceitando a sua condição enquanto você está nela, até que ela melhore, sem você maldizer a tua vida e nem o teu nascimento. Se contentando com o que tem, buscando melhorar a cada dia, mas sendo feliz com aquilo que tem agora. Porque o que tem agora foi permissão de Deus para a tua vida. E dizendo isso, eu me coloco diante de vocês como um confesso de que muitas vezes eu deixei para trás coisas que Deus tinha preparado na minha vida. É verdade, irmãos, eu deixei para trás às vezes trabalho, situações em que eu vivia, que Deus tinha preparado na minha vida e eu deixei para trás. E paguei o preço por isso. Natural, é normal. Nós pagamos o preço muitas vezes por decisões que nós tomamos em nossa vida que não é a mais adequada, mas nós pagamos o preço e seguimos. E seguimos. E o importante é isso, é seguir. E tá tudo bem porque nós somos seres humanos que erram e que falham o tempo todo. Mas Deus não é ser humano, Deus é Deus. E Ele é soberano. É por isso que na vida de Tiago, eu acredito que foi muito melhor para Tiago, 100.000 vezes melhor para Tiago, partir e estar com o Senhor, do que viver o sofrimento que Pedro viveu durante todo o seu ministério. Tenho certeza absoluta que Tiago foi direto para o colo do Pai. Tenho certeza absoluta que Tiago, quando recebeu aquele fio daquela espada, atravessando o seu ser, e os seus olhos fecharam, ele abriu os olhos do outro lado, de frente com Jesus, e Jesus de braço aberto, agora não mais pregado numa cruz, glorificado, da cabeça aos pés, dizendo: vem, filho meu, herda o reino que te foi preparado antes da fundação do mundo. Irmãos, isso é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Nós estamos aqui, vamos viver aqui o tempo que Deus nos permitir, mas vamos entrar num acordo, é incomparavelmente melhor ter essa sensação e essa visão de Jesus de braço aberto, não mais crucificado, glorificado, dizendo: vem, filho meu, filha minha, herda o reino que te foi preparado antes da fundação do mundo. É muito melhor, irmãos. É muito melhor. É por isso que, independente do que aconteça com a minha vida daqui para frente, a minha esperança é essa. Eu não vou desistir da vida, eu não vou desistir do trabalho, eu não vou desistir da família, eu não vou desistir de ter uma vida próspera, de ter uma vida boa, de buscar cada vez o melhor. Mas a minha esperança, no final da vida, a luz que brilha no final do túnel, é ver Jesus glorificado, de braços abertos, dizendo: vem, filho, herda o reino que te foi preparado antes da fundação do mundo. Essa deve ser a nossa esperança. A esperança de quem, irmão? A esperança do crente, a esperança do católico, a esperança do espírita, a esperança do umbandista, a esperança do ser humano. A esperança de quem alcançou a misericórdia de Deus e crer nele. Eu não estou falando de religião, irmãos, porque eu vou repetir o que Paulo disse aos Romanos, eu até notei aqui. Não depende de quem quer e nem de quem corre. Depende de Deus ter misericórdia. E na tua vida e na minha, Ele já teve essa misericórdia. Então sinta-se um salvo, uma salva no Senhor, porque agradou a Deus moer Jesus para que nós tivéssemos essa tão grande salvação, da qual Ele nunca abriu mão de nós e nos deu de graça, para que nós não precisássemos correr atrás dela. Ele veio até nós e nos deu de graça, para que nós tenhamos o conhecimento de que Ele é soberano e que só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.